Olá, bem-vindos ao nosso 5º encontro de uma série de 5 encontros, onde falamos sobre as feridas emocionais da infância. Hoje nós vamos falar da ferida da injustiça. Vamos fazer também um exercício de EFT, que é chamado e conhecido também de acupuntura sem agulhas, para começar a liberar a dor dessa ferida em você. Bora lá, gente? Então vamos. Estou muito feliz que vocês tenham me acompanhado e assistiram, para vocês que já assistiram os outros vídeos, obrigada. Para quem ainda não assistiu, tá lá gravado no YouTube, pode voltar lá e assistir um por um, quantas vezes quiser, salvar, compartilhar, dar o seu joinha lá de gostei, fazer algum comentário, compartilha com quem vocês acham que possa gostar desse conteúdo e vamos lá. A origem da ferida da injustiça está relacionada a contexto de rigidez, crítica excessiva ou falta de reconhecimento. Geralmente aparece em famílias muito autoritárias ou exigentes, onde a criança sente que precisa se esforçar além do normal para ser aceita e valorizada. Então imagina, é um peso muito grande para uma criança passar por situações como essas. Existem alguns exemplos, e eu quero falar aqui para vocês, de situações comuns nas famílias que podem gerar essa ferida. Primeiro exemplo, ser tratado de forma desigual em relação a irmãos. Quando o pai ou a mãe fala para a criança, seu irmão é melhor que você. Dói, né? Dói. Não ter reconhecido seu esforço para realizar algo. O pai ou a mãe que vem com a resposta para o filho, você poderia ter feito mais. Expectativa de perfeição constante. Isso não está bom o bastante. Você ouve isso? Isso não está bom o bastante. E você é só uma criança e ouviu, talvez, muitas vezes essa frase e internalizou como verdade sobre você. Sentir que seus sentimentos não são levados a sério. Um exemplo comum é: para de chorar, isso não é nada. Para de chorar, isso não é nada. Quem sabe se é nada ou se é importante é quem está passando pela situação. Não é o pai que vai falar, não é o outro que vai falar. Ser punido por coisas que não fez. Muitas vezes você pode ter sido punido por coisas que você não fez, mas que de alguma forma levou que você fosse considerado culpado e não tinha o que você pudesse falar para se defender disso. É culpado, foi culpado e pronto. Só que você era só uma criança, não entendia o que era certo, errado e nem tinha maturidade suficiente para se defender.
simplesmente interiorizou isso, essa injustiça que foi feita com você. E quando não tratado, o que acontece? Você leva para a sua vida adulta. Hoje aí você como adulto, muitas vezes passa por alguma injustiça, agora como adulto, e vem para você o gatilho da injustiça que você teve lá na sua infância. E é como se você tivesse voltado lá, naquele momento daquela dor. Por isso que muitas vezes você sente uma dor tão grande hoje, quando você é injustiçado, que você nem sabe explicar. Mas dá para liberar. Vamos fazer um exercício daqui a pouco, gente. Aguenta aí. Esses são alguns exemplos, mas tem muitos outros. Que não vou ficar aqui discorrendo todos os exemplos. O importante vocês saberem que nem sempre os pais tiveram a intenção de te ferir. É que eles, pais, também têm as feridas emocionais deles, que muitas vezes aconteceram quando eles ainda eram crianças. Feridas que eles também não conseguiram tratar. Feridas que eles carregaram vida fora. E quando se tornaram pais, as feridas ainda estavam dentro deles e estavam reverberando no adulto que eles são. Então, muitas vezes, ele age com o filho como ele consegue, de acordo com as coisas que ele viveu e que ele passou. Quanto mais sofrimento, quanto mais dor, mais ele vai botar para fora e vivenciar isso com o filho. E a gente sabendo isso agora, a gente começa a entender melhor por que de certas atitudes de nossos pais. Isso não significa também tirar a responsabilidade de atitudes sérias, erradas, que os pais têm com os filhos. Quando há caso de abusos emocionais, físicos e outros, isso precisa ser responsabilizado, tá? Ninguém pode ser por vários motivos, mas tem que ser responsabilizado, tá? Aí já é outra área, já é outra alçada, já é outro tratamento que vai ser dado para essas pessoas. Elas vão ter que se resolver com a lei dos homens e a lei de Deus, tá bom? Não estamos aqui para julgar, para condenar, mas também não estamos aqui para passar pano para coisas que são além do aceitável, ok? E essas feridas, essas atitudes que a gente passa lá, que já começa na nossa infância, ela faz com que a gente forma na nossa cabeça algumas crenças que a gente leva para a vida. A ferida da injustiça, por exemplo, ela leva à formação da seguinte crença: a vida é dura e injusta, então você acha que sempre vai ser assim. Preciso ser perfeito para ser aceito. Errar é imperdoável. Então, às vezes, você prefere não fazer só para não ter a chance de errar. Porque se você errar, você já tem essa crença de que errar é imperdoável, então você nem tenta. E isso não é bom, né? Porque muitas vezes, para a gente conseguir, por exemplo,
prática de fazer, um exemplo, dirigir bem, a gente tem que errar algumas vezes lá, né? Não fazer tão bem. Vou fazer um bolo, as primeiras vezes eu erro, não sai tão bom, mas depois com a prática vai ficando melhor. Essas crenças muitas vezes se tornam padrões automáticos que vai moldar relacionamentos, os seus relacionamentos, as suas escolhas profissionais, a sua autoestima e até a sua forma de lidar com o sucesso ou fracasso. Olha quanta consequência dessas feridas. Então, quem estava aí pensando, eu não vou mexer nessas feridas de infância porque para mim já passou, não importa mais, já esqueci, eu já guardei numa caixinha lá no fundo do baú, lá dentro do meu coração, num cantinho, não quero mexer com isso. Só que ela está influenciando a sua vida hoje. E se ela está influenciando de maneira negativa a sua vida hoje, então você vai ter que olhar para isso mais cedo ou mais tarde, se você quiser fazer fluir melhor a sua vida presente e futura. Ok? Estão entendendo como que é a sequência de tudo isso? Gera impactos na nossa vida adulta também, se a gente não fizer nada. A autocobrança, que é a dificuldade de lidar com erros e críticas. Perfeccionismo, ô palavra difícil. Exigência extrema consigo e com os outros. Rigidez, senso rígido de justiça, levando a conflitos interpessoais. Muita coisa. Então é melhor a gente aprender como liberar, tá? Existem muitas formas para aprender a liberar. Uma delas é a que a gente vai fazer o exercício agora, que é através da técnica do EFT, mas existem outras. Tem a constelação familiar também que eu trabalho e tem outras, tá bom? Estão preparados para o exercício de hoje? Bora lá? Vamos pegar a nossa aguinha, eu vou tomar minha aguinha aqui, molhar a palavra. Se coloca aí, sentado, com as pernas descruzadas, fique de uma maneira confortável. Vai se colocando no estado presente. Já vai pensando em alguma memória, alguma questão de injustiça que você queira trabalhar hoje. Nós vamos fazer o exercício de forma genérica, mas já vai ajudar a sua questão, tá? Dá uma nota de 0 a 10 para o desconforto que essa memória, essa situação, essa crença está trazendo para você agora, nesse momento. 10 é muito desconforto, 0 é nenhum desconforto, 5 é um médio desconforto. Anota num papelzinho ou na cabeça, porque conforme a gente vai fazendo as rodadas, você vai avaliando novamente a situação, a memória, e ver se o desconforto melhorou, se aumentou, se ficou igual, tá? Outro aviso que eu gosto de dar é que é normal algumas sensações no corpo, algumas emoções virem à tona, algum sentimento de tristeza, alguma vontade de chorar, alguma dor no corpo, alguma sensação, um leve formigamento, alguma coisa, que é normal.
porque a gente está mexendo com a energia do seu corpo e para liberar, isso vai sendo movimentado. A tendência é ir diminuindo essas sensações que você possa sentir com as rodadas que a gente vai fazendo. Cada rodada, quanto mais a gente vai fazendo, às vezes aumenta no começo para algumas pessoas e depois vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tá bom? Pode ser que não chegue a zerar durante o exercício, mas também é normal. Vamos lá? Prontos? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando aqui. Vocês vão me acompanhar, vão fazer junto comigo, batendo nos pontinhos, nos meridianos de acupuntura, tá? Eu vou estar sempre fazendo junto com vocês, então vai ser fácil de acompanhar. E vocês repitam em voz alta as frases que eu vou falar, tá bom? Porque são as duas ações juntas que faz com que a memória, o sentimento, a crença seja liberado. Então, primeiro ponto aqui, o que a gente chama de ponto do karatê. Mesmo que eu me sinta injustiçado, eu escolho me aceitar e começar a liberar o peso dessa dor. Mesmo que eu me sinta injustiçado, eu escolho me aceitar e começar a liberar. Mesmo que eu me sinta injustiçado, eu escolho me aceitar e começar a liberar essa dor. Agora aqui no topo da cabeça, no meio, essa raiva que eu sinto por tanta injustiça que eu sofri. Aqui no começo das sobrancelhas, esse peso de sentir que nunca é justo comigo. Aqui na lateral dos olhos, esse peso de ter que ser perfeito. Aqui embaixo dos olhos, eu carrego uma rigidez dentro de mim. Aqui embaixo do nariz. É cansativo viver assim. No queixo, eu reconheço essa ferida agora. Agora aqui no ossinho da clavícula, o primeiro dedo em cima do ossinho e os demais para baixo. Toda essa sensação de injustiça. Agora abaixo da axila, os 4 dedos para baixo, eu começo a liberar parte desse peso do meu corpo e da minha mente. Para, respira, volta lá na cena, na memória inicial, veja como que está seu corpo e dá uma nova nota de 0 a 10. E vamos para a segunda rodada. Mesmo que eu me sinta injustiçado, eu escolho me aceitar e começar
a liberar o peso dessa dor. Nós vamos fazer 3 vezes, tá? Mesmo que eu sinta injustiçado, eu escolho me aceitar e começar a liberar essa dor. Mesmo que eu me sinta injustiçado, eu escolho me aceitar e começar a liberar essa dor. Lá no topo da cabeça, essa raiva que eu sinto por tanta injustiça comigo. No começo das sobrancelhas, esse peso de sentir que nunca foram justos comigo. Aqui no cantinho dos olhos, esse peso de ter que ser perfeito, abaixo dos olhos. Eu carrego uma rigidez dentro de mim. É cansativo viver assim. Eu reconheço essa ferida agora. Toda essa sensação de injustiça. Eu libero parte desse peso do meu corpo e da minha mente. Essa raiva por tanta injustiça. Esse peso de sentir que nunca é justo. Cantinho dos olhos, esse peso de ter que ser perfeito. Abaixo dos olhos, eu carrego essa rigidez dentro de mim. Abaixo do nariz, é cansativo viver assim. No queixo, eu reconheço essa ferida agora. Toda essa sensação de injustiça. Eu libero parte desse peso do meu corpo e da minha mente. Para um pouquinho, volta lá na cena inicial, vê se melhorou mais um pouco. Se quiser, toma uma água. Dá uma nova nota de 0 a 10, vê se o desconforto diminuiu mais um pouco. E vamos para outra rodada. A terceira rodada é a última, tá? Da negativa. Mesmo que eu me sinta injustiçado, eu escolho me aceitar e começar a liberar o peso
dessa dor. Mesmo que eu me sinta injustiçado, eu escolho me aceitar e começar a liberar. Mesmo que eu me sinta injustiçado, eu escolho me aceitar e começar a liberar essa dor. Agora vamos lá no topo da cabeça. Essa raiva que eu sinto por tanta injustiça comigo. Comecinho das sobrancelhas. Pode ser com as duas mãos ou uma só. Esse peso de sentir que nunca é justo comigo. No cantinho do olho, também pode ser com as duas mãos ou com uma só. Esse peso de ter que ser perfeito. Abaixo do olho, eu carrego essa rigidez dentro de mim. Também pode ser com as duas mãos, só com a direita, só com a esquerda, tanto faz, tá bom? Abaixo do nariz, é cansativo viver assim. Eu reconheço essa ferida agora. Toda essa sensação de injustiça. Lembra que eu falei dos bocejos? Liberação. Eu libero parte desse peso do meu corpo e mente. Essa raiva por tanta injustiça. Esse peso de sentir que nunca é justo. Esse peso de ter que ser perfeito. Eu carrego uma rigidez dentro de mim. É cansativo viver assim. Eu reconheço essa ferida agora. Toda essa sensação de injustiça. Eu libero parte desse peso do meu corpo e da minha mente. Respira, volta lá na memória, vê como que tá seu corpo, como que tá suas sensações, tá mais leve, tá mais tranquilo. Coloca a sua nota lá de desconforto de 0 a 10. Hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos fazer até essa rodada. Mas depois vocês podem assistir novamente o vídeo e fazer quantas rodadas novamente vocês quiserem até diminuir mais o desconforto com relação a essa ferida. Combinado? E não tem regra, gente. Para algumas pessoas, 5 rodadas é suficiente para diminuir bastante o desconforto. Para outras pessoas, vai precisar de 10, 15, 20 ou mais rodadas de EFT para liberar a emoção, a memória, a crença. Não tem regra, tá tudo certo. Para encerrar
o vídeo de hoje, o nosso encontro, vamos fazer uma rodada positiva para vocês de EFT acerca dessa questão, tá bom? Então vamos lá. Mesmo tendo vivido tantas situações injustas, eu escolho acreditar que mereço ser reconhecido e valorizado. Mesmo tendo vivido tantas situações injustas, escolho acreditar que mereço reconhecimento e valor. Mesmo tendo vivido tantas situações injustas, eu escolho acreditar que mereço reconhecimento e valor. No topo da cabeça. A vida pode ser justa comigo. Eu me aceito como sou. Meus sentimentos são importantes. Embaixo do olho. Eu escolho soltar a necessidade de perfeição. Eu posso viver com mais leveza. Eu começo a acreditar que posso ser tratado com justiça. A vida pode ser justa comigo. Eu me aceito como sou. Meus sentimentos são importantes. Eu escolho soltar a necessidade de perfeição. Eu posso viver com mais leveza. Eu começo a acreditar mais em mim. Eu posso ser tratado com justiça. Eu posso ser tratado com amor. Eu posso ter uma vida mais leve. Eu respeito o meu tempo de fazer essas liberações. E aí, chegou ao fim o nosso encontro, tá chegando ao fim. Eu quero que vocês, agradecer a todos vocês que estão aqui e me acompanharam nessa jornada. Muito obrigada. Você percorreu uma jornada de 5 dias comigo, acolhendo as suas feridas, liberando as suas emoções, crenças e memórias, com a técnica do EFT. Isso já é um grande passo. Parabéns. Que cada prática continue fazendo, reverberando aí, ecoando dentro de você. E se você desejar aprofundar o seu processo de liberação, de cura, como terapeuta de EFT e consteladora,
eu posso te ajudar com o meu trabalho. Então é só você me enviar uma mensagem no meu direct, nos meus canais aí de contato, que a gente agenda um horário para você. Ok? Combinado? Muito obrigada, gente. Continue me acompanhando nas redes sociais, que sempre estarei trazendo conteúdos edificantes que possam te ajudar na sua evolução e numa vida mais leve. Um abraço.